Boa noite. A arte. Basta se dizer, você conhece Gertrude Stein, aquela do uma rosa, uma rosa, uma rosa, uma rosa, todo mundo conhece, não é verdade? E eu recorto, inclusive, essa sentença sempre que ela aparece por aí, com roupa nova. A que eu mais gosto, saiu alguns anos atrás, numa reportagem sobre valizes que se desviam no aeroporto. Era uma mala, uma mala, uma mala, uma mala. Né? Constantemente a gente ouve essas referências. Mas a segunda questão é que, embora ela seja bastante conhecida, é uma personagem mal conhecida pela importância que ela realmente teve na literatura e nas artes de forma geral. Sherwood Anderson, um autor que gostava muito dela, um autor americano muito conhecido na época, da Gertrude Stein, disse que ela sobreviveria a todos os escritores de sua época. E ela sobreviveu. Por que sobreviveu? Eu gostaria de traçar um pequeno panorama das causas dessa sobrevivência, porque, na verdade, ela deixou uma herança poética enorme, né? Uma obra em processo, com a qual nós constantemente estamos interagindo. A obra da Gertrude Stein é muito instigante. Seus 43 anos de rigoroso exercício sugeriram e ainda sugerem novas possibilidades para um texto criativo. E muito da literatura atual reflete essa sua experiência. A lista dos escritores que ela influenciou, segundo os críticos americanos, é bastante longa. Joyce, Beckett, Hemingway, o próprio Sherwood Anderson, Thornton Wilder, Allen Ginsberg e muitos outros. No Brasil existe uma vasta referência a ela também. Mas apesar da farta bibliografia existente, para a maioria ela continua sendo uma americana excêntrica que se autoexilou em Paris em 1903, cujo estúdio tinha as paredes forradas de telas da vanguarda, muitas de Picasso inclusive, e que nas horas vagas rabiscava excentricidades incompreensíveis. 3 vidas, uma controversa reunião de 3 contos, 3 textos, 2 deles próximos daquele 3 contos do Flaubert, que ela acabara de traduzir. Uma das histórias desses 3 contos, Melecta, porém, já delineia as novas maneiras das palavras se relacionarem entre si e com os seus referentes, como ela desejava. Quer dizer, a palavra transformada em conhecimento semântico e sensorial, e que na época não era muito explorado. Tanto não era explorado que Guess, um dos seus estudiosos, numa tentativa de repelir as críticas que estavam sendo feitas, disse que a atração da palavra feita carne para o artista, o amor da palavra como ressonância ou como forma no espaço, é o menos compreendido de todos os fenômenos estéticos. O sonho do signo artístico é a completude, nós sabemos. E Gertrude Stein sonhou esse sonho. O sonho do signo, que é uma representação, ser o seu objeto e seu interpretante ao mesmo tempo. Ser a coisa que ele representa, né? Na literatura, esse sonho quase corresponde ao interdito. Fica sempre ao nível de um indizível, de uma insuficiência do dizer ou até de um nonsense. Por isso ele é recalcado. Mas nós vimos que ela praticou isso, né? Porque o romance, na época da Gertrude Stein, estava em crise. E ela anunciou o fim da narrativa factual, que conta uma história com começo, meio e fim. É sempre bom relembrar que ela antecipou muitas das qualidades da literatura atual. Clarice Lispector, por exemplo, rompeu com a factualidade em Água Viva, texto do qual não é possível fazer um resumo, uma síntese. Quem quer saber o assunto que é desenvolvido no texto Água Viva tem que passar pelo tempo da própria leitura em seguida. Cézanne morreu em 1906, em seguida o Salão de Outono em Paris apresentou uma retrospectiva em sua homenagem que ela viu e comprou com o irmão Leo a tela La Femme au Chapeau, diante da qual ela escreveu 3 livros. Teve tempo para contemplar a tela. Cézanne, que ela considerava o grande mestre da realização do objeto em si, ensinou-lhe um novo sentimento a respeito de composição. A ideia de que, em composição, uma coisa era tão importante quanto a outra. Cada uma das partes é tão importante quanto o todo. Esse foi o esforço maior de sua disciplina criativa. Ela percebeu nos trabalhos de Cézanne, com grande antecedência, o esgarçamento da superfície,
o descentramento da composição, o questionamento daquele centro fixo que elegia um dos elementos como o mais importante da tela, em torno do qual giravam os demais. Para ela, segundo a lição que aprendera de Cézanne, todos os elementos de uma composição eram igualmente importantes, tinham o mesmo valor. Esse descentramento vai aparecer, inclusive, na década de 70, como um dos conceitos fundadores da filosofia desconstrutora do Jacques Derrida. Né? Com o descentramento da composição, ela neutralizava a figura do narrador onisciente, que hierarquiza os elementos da narrativa, né? Quebrava a linearidade do discurso. Além do mais, passou a dar um valor igual às palavras, um valor semântico igual. Engraxar sapatos teria o mesmo valor de ler, escrever, regar as flores ou amar. A ideia da igualdade dos elementos da composição impressionou-a intensamente. Afinal, para mim, disse ela, o ser humano é tão importante quanto o outro ser humano. E pode-se dizer que uma paisagem tem o mesmo valor, uma lâmina de relva tem o mesmo valor que uma árvore, porque o realismo das pessoas que fizeram o realismo antes foi o realismo de tentar fazer as pessoas reais. E eu não estava interessado em fazer as pessoas reais, mas na sua essência. E buscava dar ao signo um movimento suficientemente vívido para ser uma coisa em si mesma se movimentando. Foi o cinema que lhe ofereceu a solução para esse registro revolucionário. Através de uma imagem continuamente em movimento de qualquer pessoa, não há memória de qualquer outra coisa, mas somente aquela coisa existindo. Foi de uma coisa que estava surgindo dele, que era uma coisa sólida, uma coisa encantadora, uma coisa adorável, uma coisa surpreendente, uma coisa desconcertante, uma coisa simples, uma coisa clara, uma coisa complicada, uma coisa interessante, uma coisa perturbadora, uma coisa repelente, uma coisa muito bonita. Foi assustador quando vi o primeiro cometa e tornou para mim real que as estrelas eram mundos e a Terra apenas um deles. Daí, possivelmente, essa sua necessidade de dar aos textos a aparência de uma interligação de pensamentos quase sem interrupção e a tentativa de manter a consciência da experiência num constante presente. Ela passa a criar um discurso de voz contínua e duradoura, o fluxo constante do pensamento feito de instantes que se dão no presente. Isso intemporaliza a memória e faz da poesia um lugar acolhedor, uma ação contínua de conhecimento, onde não cabem perguntas nem respostas, mas aquilo que é, tal como se expressa, tal como aparece. A poesia, para ela, era o estado de conhecimento e sensação de um homem. Poesia, dizia, não é nada mais do que usar, perder, negar e agradar, e trair e acariciar palavras. Como resultado das pesquisas que fez, orientada por William James, ela refutou veementemente a escrita automática na atividade criativa, porque acreditava com bastante convicção na cadeia associativa provocada pela palavra, embora muitos chamem de seu estilo de escrita automática ainda. Ela chegou à conclusão de que era impossível uma linguagem sem significado. Eu tomei a palavra individualmente e refleti sobre ela até obter todo o seu peso e seu volume e a coloquei ao lado de outra palavra, e nessa época eu logo descobri que não existe a possibilidade de colocar palavras juntas sem sentido. Elas sempre fazem o mesmo sentido. Literatura e arte deviam estar delimitadas só pela vida. Essa foi a sua missão. A maioria dos quadros que forravam as paredes do seu estúdio não tinha moldura. Ela dizia, estou sempre esperando que isso aconteça, que o quadro esteja vivo nele mesmo por dentro.